Boa tarde. No auge do isolamento social decretado devido à pandemia, os ônibus que fazem o transporte de passageiros em João Pessoa foram desativados. E em mais de um recurso, esse foi mais um recurso para evitar a circulação de pessoas. Quando do reinício gradual das atividades e as autoridades sanitárias recomendavam que as pessoas mantivessem certa distância entre elas, surgiu uma incoerente autorização do órgão regulador do município. A frota de ônibus disponível para a população não voltaria completa. Essa determinação contraditória com relação à recomendação de distanciamento entre as pessoas fez com que os ônibus passassem a circular superlotados, com passageiros praticamente imprensados nos horários de pico. Agora que já se vislumbra o fim da pandemia de Covid-19, a obrigatoriedade do uso de máscaras caiu e as escolas voltaram a ter aulas presenciais, deduz-se que a disponibilidade de transporte público volta ao padrão de antes, mas não é o que está acontecendo. As queixas são muitas e, apesar de a demanda ter decrescido em função do aumento dos preços dos combustíveis, linhas estão sendo desativadas e as frotas reduzidas. Para discutir esse assunto, a roda de conversa do coletivo Cotonetes convidou Gabriel Barbosa, integrante do Centro Acadêmico do curso de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba, Juliana Cândido, bacharelanda em Geografia na UFPB, vinculada ao projeto de extensão Pedagogia Urbana, e Paulo Marcelo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil Pesada, Montagem e do Mobiliário. Paulo ainda não chegou porque está participando de outra reunião, mas entra a qualquer momento. E completando a tela, o companheiro João Otávio Paz de Barros, membro do coletivo Cotonetes. Para as falas iniciais, eu proponho a duração entre 10 e 15 minutos. Para que tenham noção do tempo decorrido, colocarei na tela um sinal a cada 5 minutos. Começaremos por Gabriel. Vamos pela ordem alfabética, tá bom? Gabriel, com você. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Grupo Cotonete pelo convite. Eu gostaria de começar pelo comentar sobre o nosso campus, que é o CTDR, que, no caso, é um campus anexo da UFPB. Muita gente não sabe da existência desse campus, que antes mesmo da pandemia já era bem esquecido e complicado de se chegar no local. Por quê? Antes a gente era acompanhado de 8 linhas de ônibus, e dessas 8 já eram superlotadas, tinham uma mobilização muito complicada devido à sua passagem ser a cada 1h30, e após a pandemia, 4 dessas linhas foram desativadas, sobrando apenas 4. Dessas 4 é o 203 e o 207, que é o que é mais utilizada, o 508, que é o que passa pelo altiplano, e não é tão utilizado assim por causa de sua discrepância de horário, que só passa a cada 2 horas, e temos uma outra linha que apenas passa em fim de semana. Qual o problema? É que desde antes da pandemia mesmo, o transporte era complicado, porque nós vivemos numa região afastada de tudo. O campus anexo, para quem não sabe, é um campus que tem 2 centros, que é o CI, que é o Centro de Informática, que tem 3 cursos, que é Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Análise de Dados e Inteligência Artificial. E o campus do CTDR, que é o Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional, cujo é um campus que tem gastronomia, tecnologia de alimentos e tecnologia sucrocoleira. Nós temos cerca de 1.500 alunos estudando atualmente, sem contar os técnicos, professores e alunos de pós-graduação que vêm aqui de forma corriqueira. Antes, essa reclamação com relação aos ônibus veio antes mesmo de eu entrar no curso, que eu entrei no ano de 2019. Antes disso, já houve outras greves, outras paralisações com recorrente a pedido dos ônibus. Nós conseguimos, após uma paralisação que teve, que foi na frente da prefeitura, após isso, tudo que a gente conseguiu após a pandemia foi desfeito. Perdemos 4 linhas de ônibus, que era a 3207, a 3203, a 2307 e a 2303, que elas faziam um trajeto que seguia
Elas iam para a integração do Varadouro, passavam pela Pero II, iam em direção ao Castelo Branco, passando na sede da UFPB, iam pela principal dos bancários, depois iam para Ailton Souto Maior, pegando o caminho para o Shopping Mangabeira e seguindo até o nosso caminho. E o nosso campus segue pela Avenida Ailton Souto e faz uma bifurcação, que é a Rua dos Escoteiros, logo após a Ronda, que tem aqui perto da Penha. Que a gente tem que seguir um caminho que é basicamente um caminho de barro, e é um local completamente sem iluminação, e do lado é um matagal. Agora, nós só temos acesso ao 203 e ao 207, que são ônibus que têm um trajeto muito lento e não atende todos os públicos. Por exemplo, ele passa pela Lagoa, vai pela José Américo, vai pela Ailton Souto e entra por Mangabeira. Ele passa por Mangabeira todo e volta para Ailton Souto Maior e segue o caminho. Esse trajeto leva em média de 1h10 para poder ser feito. Eu, por exemplo, moro no Bessa. Antes, eu tinha que pegar os 2 ônibus, como sempre, e demorava 1h10 para vir para cá, para o meu campus. Atualmente, eu estou demorando 2 horas para chegar e 2 horas para voltar. Isso dependendo do horário, que nossos ônibus só estão passando até 6 horas da noite. Passando desse horário, não tem mais ônibus para voltar para a Lagoa. A gente tem que ir caminhando 1 quilômetro para o Mangabeira Shopping, que é um caminho basicamente deserto, quase sem iluminação e sem nenhuma segurança. Isso já teve casos até de alunos sendo assaltados para tentar voltar para casa. Ainda mais que nós temos tantos cursos noturnos, ou seja, mais inviável ainda. Então, eu que vou falar minha vivência. Eu moro no Bessa. As linhas do Bessa já foram cortadas. Por exemplo, tinha 3 linhas para poder pegar, que eram 601, 603 e 513. A linha 603 e a linha 513 foram extintas. E atualmente temos a linha 601 e a 521. A 521 faz um trajeto basicamente de 1h30 também. Ele pega do terminal do Bessa, que é basicamente quase fazendo beirada com o Intermares, vai pelo Aeroclube e passa por dentro de Manaíra toda, para poder pegar Epitácio e vir para a Lagoa. E a 601 que faz o trajeto que vai pelo Manaíra Shopping e passa para perto de Mandacaru e vai para a Lagoa. Basicamente, eu não posso pegar o 521 por questão de tempo, e nisso eu perdi uma linha já para poder vir para a Lagoa, e antes eu ia para a integração até. Além disso, além desse desfalque só no Bessa, ainda teve o desfalque dos ônibus com relação para poder vir para cá. Eu tenho que pegar o 203 e o 207, como citei, para vir em trajeto de 1h30, e caso eu perca esse ônibus, como eles têm um intervalo de 1 hora de cada um, se eu perder um ônibus por devido a algum problema, eu não tenho como vir para cá no momento da aula, eu tenho que perder 1 hora de aula até 2. Isso eu ainda não estou com tanta dificuldade. Existem muitos alunos com outras dificuldades, por exemplo. Não tem alunos que estudam nos bancários e outras regiões, não tem acesso para vir para cá. Eles têm que pegar um ônibus para ir para Mangabeira para poder vir para cá. E alunos de outras cidades, que só estudando comigo, existem 2 alunos que não moram em João Pessoa. Uma mora em Sapé e outra mora em Goiânia, Pernambuco. Elas não estão com ônibus para vir para cá. Porque, quem não sabe, os estudantes que pegam ônibus da prefeitura, eles são deixados na sede, que é no Castelo Branco, e não tem nenhum ônibus que venha da sede para o nosso campo. Então, meio que eles estão abandonados, e para eles conseguirem virem para cá, eles têm que pegar um segundo ônibus para ir para Mangabeira e pegar um outro ônibus para poder voltar, para poder vir para o campus. O nosso reitor liberou a passagem, vendo essa dificuldade, liberou o ônibus intercampus, que ele sai de 7h20 da manhã para poder vir para cá, e ele retorna de 8 horas. Isso facilitou para os alunos poderem chegar aqui. O problema agora desses alunos é na volta, porque os ônibus, a maioria desses estudantes saem de meio-dia da sede. E, por exemplo, os nossos ônibus, eles têm que vir pegar, eles não têm ônibus para voltar, porque nosso ônibus intercampus sai de 1 hora da tarde. Ou seja, eles têm que perder a aula
meia hora de aula para poder vir pegar o ônibus de 11h20, senão eles não conseguem voltar, para poder voltar para a sua cidade, senão eles ficam abandonados na UFPB. Tanto o nosso centro, o nosso movimento para reivindicação dos ônibus começou com o CACI, que é o Centro Acadêmico de Ciência da Computação, que eles entraram em contato com o meu centro, que é o de gastronomia, e a gente começou a reivindicar. Já enviamos ofícios para a CEMOB e nós recebemos a resposta que era insuficiente a quantidade de pessoas para poder retorno dessas linhas, para haver um retorno dessas linhas. Mesmo havendo 1.500 estudantes que pegam esses ônibus, toda uma região industrial em volta, e ainda temos uma empresa de telemarketing que é de esquina nosso, que é a Liquid Telemarketing, que recebe várias pessoas em todos os horários, até noturnos. E eles também têm as mesmas reivindicações. Eles estão abandonados com relação aos ônibus. Nós, estudantes, já reivindicamos. Nosso centro de videntes já reivindicou, já pediu ofício. Então, até o nosso reitor já enviou um ofício para a CEMOB para poder pedir o retorno dessas linhas. E todos nós recebemos a mesma resposta. Não há um público-alvo, não há uma quantidade mínima para poder atender isso, mesmo a gente percebendo que não é verdade. Tanto que todo dia de manhã, o 207, 203, no mínimo, ficam extremamente superlotados. Tem dias que a gente fica do lado de fora do ônibus porque não tem como entrar, de tão superlotado que fica. Então, era essa a minha fala. Obrigado, Gabriel. E agora eu passo a palavra para Juliana Cândido. Seu microfone está desligado, Juliana. Perdão. Boa tarde a todos. Agora ligou. Ligou, né? Como foi dito, sou estudante de Geografia da UFPB, estou terminando, né, concluindo o curso, e justamente o tema que eu busquei foi a questão da volta dos ônibus, né, a frequência, os problemas que estão sendo vistos e divulgados a todo momento, num período pós-pandêmico, entre aspas, porque a pandemia não terminou, e estamos fazendo todo o processo contrário, né? Há necessidade de um cuidado com a nossa mobilidade. A mobilidade urbana de uma pessoa está muito problemática, né? E o transporte coletivo é o meio mais democrático, barato e também de forma ambiental melhor, porque ele vai substituir a questão do motorizado individual, né? E que teve uma crescente muito grande por conta do isolamento, de não aglomerar, enfim, todos esses processos. Mas a questão é que, assim, as mudanças de decreto autorizaram e permitiram essa retomada geral. Então, escolas, a universidade, faculdades, diversos setores voltaram com 100% da ativa, né? Então, as pessoas precisam desse meio de transporte. Então, eu pensei, vou fazer uma pesquisa, vou atrás de dados, levantar o que está acontecendo, por que está essa defasagem tão grande, né, ineficiência tão clara, né? E o que eu me assustei é a própria questão de como CEMOB ou Cintura, esses processos divulgam e não comprovam o que eles alegam, né? Porque falam que foram 15 linhas a 16 linhas que foram reestruturadas, mas na verdade a gente sabe que foram retiradas totalmente, porque as pessoas precisarem deslocar 1,5 km a 2 para ir até um outro ponto para ter acesso, me desculpa, mas isso não é uma reorganização das linhas, é uma extinção. É você deixar a sua população sem acesso ao estudo, ao lazer, à busca da saúde, porque essa é a realidade. Quando a gente levanta, conversa com outros centros, outras faculdades, pesquisando, tentando entender, pessoas estão trancando os cursos porque noturno, não tem mais linhas noturnas, é o que o querido Gabriel aqui falou da questão, e o dele, então, em especial, é uma região que necessita muito. Eu estou ainda na UFPB ali,
no campus principal, ainda tem muitas linhas de ônibus. Na verdade, eu nem utilizo porque tenho a possibilidade de ir de carro, mas é o sistema, é dando carona, é tentando levar as pessoas a pontos melhores, porque senão elas ficam abandonadas nos pontos de ônibus. Não tem linhas, os ônibus estão muito lotados, com muitos problemas de estrutura, quebrando o tempo todo, promovendo risco até à saúde das pessoas. Então, o que me chocou nisso, porque eu quero fazer uma pesquisa, entender essa demanda, por que eles alegam que não tem gente suficiente, se o que nós temos é justamente o contrário. Está faltando ônibus, faltando linha, porque tem sim a demanda, e não pode a nossa população de João Pessoa sofrer o que está sofrendo com esse tipo de transporte, pagando uma tarifa, que é uma das mais caras das capitais do Nordeste. Então, isso é inaceitável. O transporte coletivo é excelente, é primordial para a nossa mobilidade na cidade. Nós estamos vendo cada dia mais o trânsito insuportável em João Pessoa. Então, assim, temos que fazer essa busca, entender o porquê e exigir, de certa forma, que a nossa população não passe mais por isso, porque 15 linhas cortadas, o fluxo que tem de tempo entre uma linha e outra é absurdo. Das conversas, das pesquisas que eu estou fazendo, ainda não compilei os dados, por isso que eu não estou apresentando, mas pessoas esperam 1h30 entre uma linha. Se ele perde uma, ele tem que ficar 1h30 no ponto para ter a oportunidade de pegar o próximo. E quando a própria organização fala que linhas têm que passar de 15 em 15 minutos, principalmente nos horários de pico. A gente não tem nem durante o dia, nem horário de pico e nem noturno. A população realmente está sofrendo e a gente não tem a comprovação dessa forma como é dita, de que eles sofrem um prejuízo, é por conta disso, porque existiram subsídios, eles se comprometeram numa frota nova, e nós temos ônibus aí muito antigos, sem ar-condicionado, sem estrutura, sem condições de receber o portador de deficiência, poucas linhas têm o acesso, o coitado motorista tem às vezes que parar o ônibus, porque muitas linhas não tem cobrador, né? Ele mesmo tem que tentar levantar na força, porque não está funcionando, quando ele tem essa boa vontade. Então, fica todo um setor desacreditado e a população depende disso, é primordial, não é justo não ter o ônibus. Você restringe o direito da pessoa viver a sua cidade. Ela não pode, porque se durante a semana é um sofrimento de 3 a 4 horas para ela ir e vir do trabalho, ela não vai se sujeitar a passar por isso no final de semana para buscar um lazer um pouco mais distante da residência. Ela não vai, porque feriados e domingos eles tiram mais linhas ainda. Então é complicado isso. E nós queremos o acesso. Cortou, porque cortou, quantas linhas efetivamente tem em cada região. O pessoal da Valentina sofre muito, tem diversos bairros. A Zona Sul com crescimento, né, das moradias, está ampliando a nossa ocupação espacial na cidade, mas não tem acesso, as pessoas não conseguem ir e vir. E é um problema. Você quer estudar, quer entender, quer ter acesso aos dados, às informações, para contrapor e tentar pensar em propostas, em como melhorar, o que pode ser feito, mas infelizmente nem os dados são abertos, né? A atualização que tem no site da CEMOB é outubro de 2021. Nós estamos em maio de 2022, né? Falando em números X de linhas, que são 400 e tantos ônibus. Quem garante? Quem diz que efetivamente tem e como tem? Porque a gente tenta contar com um aplicativo que é fornecido, onde as pessoas se iludem porque não é real aquela informação de que o ônibus chega em 20 minutos, 30, às vezes a pessoa fica 1h30, consta lá que está vindo em tantos minutos o ônibus para aquela parada de ponto, e não é a realidade. Eles se comprometeram a ter a validade de 1 hora para a pessoa pegar com o cartão de transporte 2 conduções. Não consegue, ninguém consegue fazer de um trecho para o outro. Hoje em dia, com essa sistemática,
já não consegue cumprir 1 hora você pegar 2 ônibus. E ainda assim, tem pessoas que confirmam que com 30 minutos não contabilizaram e cobraram a segunda passagem. Então, eles fizeram todo um processo, está abandonado o nosso sistema de transporte coletivo, anularam o acesso no terminal Varadouro, né, onde as pessoas desembarcavam e poderiam embarcar sem pagar uma nova passagem. Terminaram com isso, era um ponto importante para justamente você poder movimentar e cruzar a cidade com as linhas que estavam disponíveis, nem isso tem mais. Então, são problemas que a gente tem que pensar aí, né, e tentar propor, ver e realmente exigir, porque não é fácil para a nossa população e não é justo, né? É isso. Obrigada pela atenção. Obrigado, Juliana. A gente ainda está aguardando o Paulo Marcelo, da diretoria do Sintricom, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Indústria do Mobiliário. Ele estava numa reunião e estava saindo da reunião para entrar aqui nesse nosso encontro. Então, enquanto isso, eu vou passar a palavra para o companheiro João Otávio, integrante do coletivo Cotonetes. João. Boa tarde a todos, Juliana, Gabriel, Carmélio e ouvintes, né? Bom, eu participo dessa roda na qualidade de cidadão, né? Cidadão que usa pouco transporte coletivo, né? Mas que, mesmo usando pouco, percebe que nós estamos diante de um João Pessoa, está diante de um João Pessoa e a região em torno de João Pessoa tem um problema para resolver, né? De um lado, os carros, né, o transporte individual privado, né, os carros que durante décadas e décadas foram símbolos de sucesso, né, de prosperidade, todo mundo queria ter um carro. Os carros eles se multiplicaram de uma tal forma que hoje há quem veja os automóveis como se fosse uma espécie de nova praga, né? Uma praga como os gafanhotos lá no Egito, né? Uma praga que está, por se multiplicar, uma praga que está congestionando as cidades, né? Para quem mora, como eu moro aqui na região das praias, no Bessa, perto do Aeroclube, os congestionamentos são uma realidade cotidiana. As ruas vivem todas entupidas de carro, né? E todo mundo insatisfeito. Quer dizer, contente de estar dentro do seu carro, mas o carro não anda. Então tem um problema aí, mesmo entre aqueles que, tendo o carro, achavam que estava resolvido o problema do transporte para si, pelo menos para sua família. Para as populações menos favorecidas, que também hoje, em uma parte, tem carro, mas que usam transporte coletivo público, a situação, eu tenho a impressão que sempre foi difícil, mas talvez agora tenha se piorado a situação, né? Então, a mim chegam notícias, né, porque eu não vivo na periferia, chegam notícias também todos os dias de que bairros e bairros, depois de uma certa hora da noite, não tem ônibus, ou os ônibus são pouquíssimos, né? Ou o intervalo entre um ônibus e o que o segue, né? É enorme, as pessoas têm que esperar, problemas com essa integração temporal. Enfim, hoje João Pessoa tem um problema gigantesco de melhor organização, de funcionamento do sistema de transporte, né? Ou seja, da mobilidade das pessoas, né? A coisa está mal organizada, eu diria que está muito perto de caótica, né? Então, a primeira pergunta que eu teria é o seguinte: aparentemente, quem participa do sistema de transporte coletivo não tem conseguido dar resposta satisfatória para a população. Ou seja, o nosso sistema de transporte coletivo não funciona, é caótico. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quem tem a responsabilidade
e obrigação de cuidar, de planejar, executar, implantar um sistema de transporte coletivo eficaz para toda a população de João Pessoa. Eu imagino que seja algum órgão de governo, né? Seja a prefeitura, governo do estado ou mesmo o governo federal. Imagino que para resolver esses problemas de João Pessoa e Grande João Pessoa, governo do estado e governo municipal. Então, a minha primeira pergunta é isso. Quem são as entidades responsáveis por esse, não só pelo planejamento, mas para, vamos dizer, para a execução e o controle do funcionamento, o monitoramento do funcionamento, né? Para garantir que esse sistema funcione? Essa é a minha primeira pergunta. Dirigida aos três convidados. João, eu vou passar a palavra para Paulo Marcelo, que ele acabou de chegar, né? E vou pedir. Vamos guardar a sua pergunta para ser respondida depois da fala inicial dele, tá certo? Paulo, nós começamos. Você estava em outra reunião, né? Não pôde chegar na hora que normalmente nossas rodas de conversa iniciam. Então, nós começamos sem você. Gabriel e Juliana fizeram a exposição da situação do transporte público aqui na cidade, e a gente agora gostaria de ouvi-lo falando da situação, principalmente do segmento que você representa, que é dos trabalhadores. Então, estamos aqui para ouvi-lo. A gente lhe dá entre 10 e 15 minutos para essa fala inicial, e eu vou colocar aqui na tela, quando chegar a 5 minutos, eu boto um aviso, depois nos 10, depois nos 15, tá bom? Para você ter uma ideia só, não é uma coisa, não é lhe proibindo de falar, não, tá bem? Então, Tá ótimo. Paulo, fica à vontade para começar. Vocês me escutam? Sim. Está me escutando. Então, primeiro, boa tarde a todos e a todas. E deixa eu dizer uma coisa, eu escuto desde o início, quando você começou fazendo a abertura, naquela leitura, eu já estava me escutando. O problema é que o link que eu entrava não abria a câmera, então vocês não conseguiam me ver, mas eu escutei o Gabriel, escutei a Juliana, escutei a leitura do texto, escutei o assunto que o Romero já havia me passado. E aí, assim, primeiro eu concordo com as duas falas, e como eu sou muito prático, eu até falei ontem para Romero, eu acho que não é só nós, os convidados, os cotonetes, eu acho que essa demanda é uma demanda muito importante para a sociedade abraçar. E, para mim, uma questão de um pouco de organização das organizações que representam as pessoas, mas aquelas que representam também algumas categorias. Isolado não dá. A gente não pode pensar em... Parece que o sinal dele caiu. Estamos sem Paulo Marcelo. Olha, enquanto ele não volta, eu vou ler para vocês o texto que eu recebi de um perfil do Instagram. Pronto, Paulo está voltando. Estão me ouvindo? Eu não sei o que houve, caiu assim do nada. Foi, Paulo. A internet hoje parece que está ruim mesmo. Pode continuar. Mas a minha parece. Então, gente, eu quero dizer que, primeiro, solidário, viu, Gabriel, com você, com a Juliana, porque nós representamos uma categoria de trabalhadores que tem muita dificuldade de transporte, são trabalhadores que saem da periferia, muitas vezes, para os bairros de famílias mais abastadas, mas também para bairros que não têm ainda nenhum transporte público organizado, que são Colinas do Sul, perto ali de Gramame, todo Colinas do Sul, Quadra Mário, uma parte do Gás, do Zé Américo, lá para dentro, ali bem para dentro mesmo. E aí
a Grande João Pessoa, mas puxando para Cabedelo, tem muita dificuldade. Hoje tem muita alternativa fazendo transporte, porque o transporte coletivo diminuiu bastante. Cristo, Mangabeira, Valentina, nem se fala. E o que a gente escuta diariamente dos trabalhadores, e muitas vezes eles ficam até um pouco chateados com a direção do sindicato, porque eles acham que é o sindicato sozinho que vai lá e que dá um grito no pessoal da ST Trans e que eles vão colocar ônibus. E nós não podemos, não achamos que é assim e já tentamos e não conseguimos. Eu queria lembrar que lá dentro da pandemia, meados de 2021, meados de 2021, foi uma situação tão difícil que nós reunimos com o presidente do sindicato dos motoristas, a Central Única dos Trabalhadores, sindicatos comerciários, a CUT. Eu sei que foi muitas entidades e que pediram a reunião. Parece que até concederam, eu não podia ir. Eu estava de quarentena, não podia ir. Pediram uma reunião e saíram bastante aborrecidos. As pessoas foram participar. Depois veio a história do aumento, veio o movimento, mas o fato é que nós não ganhamos nada, nem com a reunião, nem depois da reunião, e continuamos perdendo. Eu vou dar um informe aqui. Por exemplo, nós temos alguém que nós conhecemos que mora no Vale das Palmeiras, ali é um conjunto abaixo do Cristo, do Rangel, bem lá embaixo, e as pessoas dizem que 7 horas termina, é o último horário de um ônibus que anda por ali, eu não sei o número da linha, mas 7 horas termina, é o último horário. As pessoas que estão na universidade, em qualquer universidade que tiver ali após o Cristo, o IP, ou qualquer uma delas, não consegue chegar em casa se não tiver um transporte próprio ou pagar um Uber. Inclusive, tem uma diretora do nosso sindicato que mora lá no Vale e começou a estudar recentemente e está com muita dificuldade de voltar para casa. E está pensando em comprar uma bicicleta e sair acompanhando um grupo que vai de pé. E eu acho que é uma situação que vai se tornando cada dia mais absurda em qualquer pesquisa, como a Juliana está fazendo uma pesquisa, e eu sei que dá trabalho, mas os bairros mais difíceis são esses que eu falei, né? Cristo, Mangabeira, Valentina, Gramame, Colinas do Sul, bairro São José, o pessoal tem reclamado muito, e olha que o bairro São José tem uma linha, tem uma linha, tem várias linhas que servem ali o que passa em Manaíra, mas as pessoas reclamam muito do transporte público de João Pessoa, transporte coletivo. Então eu sou muito inquieto, eu acho que nós estamos voltando da pandemia, praticamente voltando às reuniões presenciais, aos eventos presenciais. Precisamos, para mim, colocar isso na pauta. E ontem, por isso que eu falei, ontem com o Rogério, com um outro representante de um grande sindicato, que é o Sindicato dos Comerciários, mas todos têm muita dificuldade, principalmente na volta, todas as categorias têm muita dificuldade, principalmente na volta. De vez em quando a gente vê o pessoal que trabalha no serviço de hotelaria reclamando muito que não tem como voltar, trabalha naqueles bares ali na praia, nos restaurantes, e não tem como voltar. Então, para mim, acho interessante, e aí parabenizar o coletivo Contonete, que chamou esse debate, mas é preciso que nós, Gabriel e outros, quem está assistindo, possamos sair dessa conversa e puxar através dos grandes movimentos, através da central sindical e os grandes sindicatos, principalmente os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras que voltam para casa à noite. O pessoal de Santa Rita tem reclamado muito, o pessoal quem mora na região ali a Bahia, como é que chama? No Mutirão, Ibirim, Marco Moura, esse povo sofre demais, tem sofrido muito. Santa Rita nem se fala, tinha uma empresa lá e faliu, praticamente quebrou, e quem faz o transporte coletivo hoje é o Uber e aqueles alternativos que residem naquela região. Para mim, é ação. Outra coisa, já teve, eu sei que o vereador Marcos já puxou o debate, né, com essa temática, mas é preciso que a gente seja mais arrojado, né, os parlamentares, mas também
notas críticas, usar a imprensa e o movimento organizado, principalmente a juventude estudante que começa agora, que começa as aulas, começou recentemente e começa agora, e que estão sofrendo muito, com o preço e com a falta, né? Com o preço e com a falta de transporte. Porque tem pessoas indo e voltando de Uber, mesmo sendo um transporte que, assim, um pouco mais barato, mas é muito caro. Você não pega um Uber à noite por menos de R$ 10. Então, não dá para uma pessoa assalariada que está trabalhando ou muito desempregado e tentando estudar com auxílio da família, né? Não dá para você viver numa situação dessa em uma capital como é a capital João Pessoa, e para mim já é para pensar, já é para botar na pauta transporte de massa, não só o coletivo. E olha que João Pessoa, eu não lembro, eu demoro muito para ver um ônibus articulado. Nas outras capitais a gente passa, a maioria dos ônibus são articulados, e João Pessoa eu sei que tinha, mas parece que isso diminuiu, eu pelo menos não tenho visto ônibus articulado rodando ali nas grandes avenidas. Então, para mim, e quero dizer que fica aqui o nosso compromisso de continuar na discussão, em todos os cantos que nós estamos, todas as assembleias que nós realizamos, e olha que a gente anda muito nos espaços de trabalho, todos os dias nós estamos visitando empresas, e os trabalhadores, que muitos tiveram até que vender sua moto, e nem todos têm bicicleta, nem moto para andar, têm reclamado e sofrido bastante. Eu não tenho mais argumento. O argumento era, hoje a gente se junta todo mundo, e agora com a volta, presencialmente, podendo falar, eu estou gostando muito porque esse aplicativo foi muito bom durante o período da pandemia, mas nada substitui uma roda de conversa, olhando um no rosto de cada uma, e é dali que a gente sai com os encaminhamentos. Prefeito, vou lhe contar, não deixar de fazer esse registro aqui. O prefeito entrou muito mal, né, porque está nesse quesito, atendendo apenas o apelo dos empresários, né, que tiraram e estão tirando todos os cobradores, não tem mais um motorista para fazer as duas funções, e a falta de coletivos, segundo eles também têm reclamado, eu já ouvi isso, que têm reclamado muito de ônibus com poucos passageiros à noite e em espaços que correm o risco de ser assaltado. Não é uma pauta nossa. A segurança pública, ela é de responsabilidade do governo do Estado, do município, não é nossa. O que nós queremos é ir e voltar para o trabalho, e não tem essa de dizer que o trabalho termina para todos os trabalhadores e trabalhadoras às 5 horas da tarde. Os estudantes vão até 10 horas, os trabalhadores vão até mais do que 10 horas da noite e precisam voltar para suas casas e não estão tendo condições, porque o município não está dando condições, né, de oferecer transporte coletivo para todo mundo. É isso aí, né? E dizer que, para mim, só resolvemos com ações mais, digamos assim, mais agressivas. É isso que eu acho. Muito obrigado pelo espaço. A gente agradece, Paulo. E agora, João, eu vou pedir a você para refazer sua pergunta, tá certo? Para ela ser respondida pelos nossos convidados e a convidada, ok? Pois não. Eu tento refazer. Na verdade, diante do que me parece um sistema de transporte público, né? Ou diante de um problema quanto à mobilidade, né, urbana, ou seja, diante da dificuldade de que as pessoas possam se transportar a si próprio, né, de um canto para outro da cidade livremente, de maneira eficaz, já que a coisa não funciona, a minha dúvida é quem é o responsável por isso, né? Me parece que são os órgãos ligados à prefeitura e ao governo do estado, né? Então, são eles que teriam que responder, né, a esse mau funcionamento, né, que a gente já pôde ouvir falar, descrever, né, descrições. Então, é isso. Basicamente, é tentar localizar quem é responsável. Quem é responsável por ação mal feita ou por omissão, por esse mau funcionamento do sistema de transporte coletivo,
que é quem deve transportar, em tese, a população de João Pessoa, né? É isso. Se nós podíamos identificar claramente os responsáveis por essa responsabilidade mal realizada, né? É isso. É essa a questão. Tá posta a questão aí. A gente segue a sequência iniciada, tá certo? A gente começa por Gabriel, depois Juliana e depois Paulo, ok? Gabriel, com você. Pronto, tá, o áudio tá indo? Bom, atualmente, pelo menos para a reivindicação dos ônibus, a gente mandamos, tanto a universidade quanto o corpo estudantil mandou ofícios, que é comunicados para a CEMOB. Tanto, não só porque, por exemplo, nós não temos só problemas com os ônibus, temos problemas com até a estruturação de ruas e com relação à sinalização. Por exemplo, para pegar a nossa parada de ônibus é do outro lado de uma avenida que tem sempre retorno, tem 2 tipos de retornos, ou seja, é um perigo para qualquer estudante conseguir atravessar a rua. Chegamos até a passar 5, 10 minutos para tentar conseguir ter a oportunidade de chegar na parada do ônibus. Já estamos reivindicando pelo menos uma faixa de pedestre que não há 5 anos para a CEMOB e para a prefeitura, e todas são ignoradas. Sempre falam que vão mandar resposta, nunca mandam, e as respostas que a gente tem é sempre que não temos o corpo suficiente para isso. Já nos comunicamos em vários níveis diferentes da organização, já comunicamos em forma estudantil, da forma do corpo docente, até na forma da reitoria, que o próprio reitor já mandou esse comunicado, e sempre recebemos a mesma resposta da CEMOB, que é o órgão que deveria ser responsável por isso. Né? E a gente já está cansado de reivindicar e não ter nada, pelo menos no corpo estudantil. Isso porque nem estamos tão vulneráveis assim. Pergunto como um trabalhador que passa o dia até a noite, um trabalho muito cansativo, faz para conseguir voltar para casa. Porque se para nós, que só estudamos, no caso, comigo eu só estudo e faço parte de pesquisa, já é cansativo, exaustivo, passar 4 horas no ônibus, imagina uma pessoa que basicamente está pegando pesado, trabalhando muito, que é bem mais exaustivo ainda, para conseguir ter força para voltar para casa e basicamente receber uma resposta dessa. Que você, o seu coletivo, não é importante o suficiente a ponto de ter um ônibus para lhe garantir segurança para voltar para casa e lhe garantir um meio de transporte. Porque aqui na região, na Rua dos Escoteiros, próxima ao CTDR, que é o nosso campus, que tem uma indústria da Cristal, que é de açúcar. Basicamente, os trabalhadores trabalham até de noite, não tem como voltar para casa, tem que andar até o Mangabeira Shopping, que é um trajeto extremamente perigoso, como já citei, para poder pegar um ônibus, passar várias horas para chegar na Lagoa e ter um ônibus para voltar para casa. A mesma coisa é para os estudantes que moram, por exemplo, nas regiões de Santa Rita, Bahia, que eu acompanhei até no dia que a gente teve a assembleia para começar as nossas reivindicações. Eu até acompanhei uma aluna, nós fomos em grupos para ver como estavam os trajetos. Eu acompanhei uma aluna que morava em Bahia da Traição, no caso. Perdão, em Bahia que ela morava. Nossos ônibus não param na integração do Varadouro, eles param na Lagoa. A gente voltou de 7 horas da noite. Era 6h30 por aí. Ela teve que ir a pé, todo aquele trajeto da cidade antiga, para poder chegar no Varadouro. A gente estava em grupo. A menina quase foi assaltada. Só não foi assaltada porque estávamos em grupo. Agora me responda, um estudante sozinho voltando esse trajeto, como é que faz? Ele não teria segurança de estar em grupo. Ele seria assaltado ou até coisa pior. E aí vem a empresa que é responsável por isso, falar que a gente não é importante o suficiente para isso. Como é que você reage? Apenas revolta e indignação que sobra pra gente. Essa é a minha fala. Gabriel, vocês tentaram contactar, porque os estudantes da universidade têm um órgão centralizador, né, do movimento, que é o DCE. Vocês tentaram consultar o DCE tem feito alguma mobilização para defender para resolver esse tipo de problema? No caso, já tentamos. O DCE também teve a mesma resposta que a nossa. Mesmo eles tendo a cadeira estudantil,
Tanto que segunda-feira, a gente teve uma reunião com o reitor e vamos tentar marcar uma reunião com a CEMOB só para resolver isso, porque a situação no nosso campus, que é um campus anexo, que é bem afastado, está insustentável, a ponto de ter aluno desistindo do curso dos cursos por causa dessa inviabilidade. Porque realmente está impossível de se acompanhar o curso dessa forma. Obrigado, Gabriel. Vou passar a palavra agora para Juliana. Olha, nós temos lei para isso, né? A lei, deixa eu só confirmar aqui a numeração, 12.587, de 2012, que é da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E João Pessoa, até hoje, não instituiu, não fez o estatuto, não obedeceu o estatuto das cidades e não implantou a nossa política de mobilidade urbana. Então, o que diz a Constituição é que a prefeitura municipal é responsável por essa organização, estudo e aplicação de meios que transcorram e melhorem a questão da mobilidade urbana da cidade. E o transporte coletivo é diretamente do município, seja que ele vá ter apoio e consórcio de empresas de ônibus para subsidiar, para fazer uma parceria, ou mesmo o transporte público, bancado pela prefeitura. Já tem cidades aqui no Brasil, em Belo Horizonte, em alguns lugares, que já tem até a tarifa zero. Então, quer dizer, há meios de se melhorar isso, de regularizar e fazer com qualidade. O que não pode é uma prefeitura municipal que diz chegar com uma ideia de melhoria de todos os erros passados, consertar, prometer linhas novas, ônibus com ar-condicionado, mil coisas, se nem no papel legalizar e se comprometer é feito pela junção aí e pelos nossos vereadores, que tem um ou dois que lutam por isso. Então é Marcos Henrique, Júnior Leandro, são pessoas que tentam, mas a mobilidade está às traças. A única coisa que interessa ultimamente para a nossa prefeitura é a ampliação, expansão. Então a gente vê, porque tem essa falsa sensação que se eu ampliar uma via, abrir uma terceira faixa, isso vai melhorar o trânsito. É ilusão, você vai ter mais espaço para os carros. Nós temos que melhorar o transporte público, nós temos que estruturar as ciclovias e ciclofaixas da cidade. João Pessoa é uma cidade que pode, sim, você se locomover, tem bairros mais curtos, ações que você faz mais rápido de bicicleta. Então, nada tem esse apoio, não apoia as ciclovias, os ciclistas, não apoia as pessoas que precisam do transporte coletivo, os trabalhadores e estudantes. Então, assim, quem pode ter o seu carro acaba indo para esse recurso, que é um problema que o João estava falando, está insustentável. Insustentável o trânsito com a quantidade de carros. Mas você põe assim, você pesa. Você vai ficar numa lata de sardinha, no momento desse, que ainda tem um risco muito grande, 1h30 dentro de um ônibus, ainda descer e andar 2 quilômetros, porque ele não fornece mais a rota necessária para a tua chegada por dentro dos bairros. Quer dizer, expandir, levar a população para os bairros mais afastados, porque tem que desapropriar aqui e aqui, porque o interesse imobiliário é importante, dê estrutura para as pessoas poderem circular e ter acesso a essa cidade, né? E não tem. Então, assim, a prefeitura é responsável, a prefeitura municipal é responsável, uma lei de 2012 até hoje, quer dizer, 10 anos da lei e nada é feito quanto à questão da mobilidade urbana. E, assim, responsabilidade municipal, né? E a gente tem tudo para melhorar. Assim, vamos tentar substituir esses carros aí. Não tem condições, a gente está no limite. João Pessoa não tem mais que abrir vias, porque isso não vai solucionar o problema. Nós estamos a gente já tem aqui o estado do lado. Tem Recife aí para mostrar o caos que é o trânsito. E a gente podia fazer diferente, fazer de uma maneira melhor, aproveitar, fazer logo para que isso aconteça. Mas não, estão fazendo outros tipos de intervenções na cidade, melhorias para quem tem carro, para quem pode
está em bairros com altiplano, esses acessos, mas para a população essa mobilidade tem que ser olhada com carinho também, né? É isso, essa responsabilidade realmente é da prefeitura. Agora a gente precisa do apoio na Câmara, né? Nossa Câmara de Vereadores também não está empenhada, não. E é uma luta contínua, por isso que é importante o que o Paulo falou também. Tem que ter isso, tem que ter a união de todos realmente, efetivamente participarem. Quando a gente tem aquele momento que foi utilizado para outras coisas, mas aquele aumento de 10 centavos, a evolução que foi, que não deixaram aumentar, eu sei que levaram para outros caminhos que foram até negativos, mas foi ali, a população, todos unidos por uma necessidade, por um que se acha justo e pleitear e lutar. Porque não podemos ficar assim à mercê desse jeito, né? É insustentável. Então, é esse pensamento. Unir todos os setores, tem a parte da academia, tem os sindicatos, todos têm que participar, a gente tem que pensar e ter empatia pela dor do outro. Né? As pessoas se acomodam porque o problema não é comigo. Mas é sim, é um problema nosso, é também da saúde, é um problema ambiental, nós temos que substituir, vamos melhorar esse transporte coletivo, porque economicamente também, para as pessoas, muita gente que não utilizava passou a utilizar. Então, essa história de não ter demanda para aumentar ônibus também é uma falácia. É uma falácia, porque muitas pessoas tinham sua motinho, vendeu, já repensa o litro do combustível a 7,20, então a pessoa se esforça e vai pagar o 4,40, porque o trecho é muito maior. Então, assim, muitas pessoas que eu conheci que transitavam de carro já pararam. Então, tem sim um aumento das pessoas utilizando. Quando trazem que tínhamos 220 mil, caiu para 160 mil usuários do transporte, é um prejuízo. Mas vocês tiraram o ônibus, não estão pagando, não estão dando manutenção nos ônibus, né? É um impasse. Então, a importância da prefeitura ter um consórcio de transporte, fiscalizar com quem esse grupo ganhou, esse grupo aqui tem tantos ônibus, como é o tipo de ônibus, fazer realmente as necessárias fiscalizações e aplicação de uma resposta. Mas não, dá subsídio, passa a mão na cabeça, entende, chora junto com o empresário, mas ninguém chora pela população de uma pessoa. Seria isso. Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu passo a palavra agora para Paulo Marcelo. Paulo? Oi, eu vou insistir numa coisa que já deu certo no passado. E não sei se o Gabriel, talvez ele, pela idade, ele nem tivesse nascido aí. Mas vocês lembram que a Cetusa vem de uma ação da população, puxada pelos estudantes. A Cetusa foi o ex-governador e falecido Tarcísio de Miranda Buriti, que criou, depois de uma pressão da sociedade e uma pressão dos proprietários de transporte, que elevaram o preço, a população não podia pagar e foi protestar. E aí ele criou uma empresa pública que tornou-se um cabide de emprego para muita gente, mas foi fruto de uma ação. E eu não acho que nós vamos resolver com reuniões. Tem que ter... A reunião, sim, tem que ter. A reunião que é para fechar alguns pontos. Mas nós precisamos de algumas ações. Há uns 2 meses, mês de fevereiro, eu precisei sair de manhã para fazer uma conversa com alguns trabalhadores do nosso ramo ali no terminal de trens urbanos. É ali o nosso ponto histórico de muitos movimentos, da distribuição. Inclusive, o jornalzinho do Cotonetes se começamos a discutir lá, e outros movimentos já passaram por ali. E aí caiu na curiosidade de perguntar. Ali passa muitas companheiras que são domésticas e que vão trabalhar ali em Tambaú, Manaíra, Cabranco, também um grande contingente de trabalhadores de obra.
E eu perguntei como é que estava o transporte. E ali você tem o calor da coisa, ali você tem exatamente a pesquisa, qual o sentimento que as pessoas têm com o transporte público. E foi aí quando eu perguntei, eu disse, se aquela turma da CUT chegasse aqui, parasse, botasse 2 faixas pedindo transporte público, o que vocês iam fazer? Ah, seria bom por 2 motivos. Primeiro, que a gente não ia trabalhar, e segundo, porque íamos mostrar a nossa indignação com o transporte público. Por isso que eu digo, eu acho que tem que ter deputado que faça o debate, eu acho que tem que ter vereadores, eu acho que tem que ter associações de estudantes, de trabalhadores e trabalhadoras, mas isso tudo tem que ter ação. Se não tiver ação de rua, se a imprensa não divulgar, eles não vão sentir o nosso grito, não vão escutar o nosso grito, não. Eu participei de uma reunião com um dos empresários da maior empresa, que é a Transnacional, e eu escutei bem o que ele disse. Ele disse, vocês deixaram entrar o alternativo, depois o Uber, né, e nós estamos quebrando. Então, agora vim cobrar a conta das empresas de ônibus, nós não toleramos isso. Então, gente, é um momento de ou se fazer ação organizada, ou a gente vai ficar lamentando que as pessoas sofrendo. E, além do sofrimento, é o seguinte, você sai, anda 2 quilômetros, não precisa nem 2, às vezes a gente anda 1 quadra e o seu celular é furtado. Então, não dá para a gente ficar tolerando isso por muito tempo. E vou terminar dizendo, já é para nós estarmos discutindo em João Pessoa transporte de massa, ou não sei se é metrô, não sei, mas é preciso que se discuta isso. João Pessoa cresceu. Quem conhece João Pessoa e sabe, dê uma voltinha ali, saia, vá para o litoral sul de João Pessoa, começando ali do Zé Américo, Valentina, Mangabeira, Gágio, dê uma voltinha naquela região que você vê o quanto João Pessoa está crescendo e nesse crescimento não tem recebido um transporte satisfatório. Então, para mim, depois daqui, continuar discutindo, mas, quem sabe, pensar em ações que tenham repercussão dentro da cidade. Ok. Obrigado, Paulo. Eu vou pedir licença aqui a vocês para ler o texto, né, que eu recebi do perfil do Instagram, que tem se empenhado bastante numa campanha pelos ônibus, né, nas redes sociais, que é Cadê o ônibus, João Pessoa? Então, eu entrei em contato com esse perfil, não sei quem é a pessoa que está à frente do perfil, mas a pessoa disse que não, por enquanto, não tem interesse de se revelar e mandou para mim um texto que eu vou ler agora para vocês, tá? Diz o seguinte: o transporte é um direito social desde 2015, está lá no artigo 6º da Constituição, bem ao lado do direito à saúde, à educação, à segurança e à moradia, etc. Se formos refletir, é um direito social recente e é negligenciado pelo poder público. Não, não temos políticas públicas que democratizem esse direito, como no caso da saúde, que temos o SUS com hospitais públicos, ou como a educação, que há escola, como a segurança, que há delegacias, etc. Entendemos que é preciso publicizar mais esse direito e cobrar do Estado sua responsabilidade, cobrar dos nossos gestores um projeto que garanta o direito de ir e vir para a população poder trabalhar, estudar, andar pela cidade. João Pessoa sempre teve problemas de transporte público coletivo, mas nos últimos 2 anos a situação se agravou de uma forma desastrosa. A sensação é que regredimos mais de 10 anos no quesito ônibus. Aí coloca um intertítulo: retrocessos. Se aproveitaram da pandemia, período delicado em que a população não podia se mobilizar coletivamente para destruir o pouco que tínhamos e garantir acesso ao transporte público coletivo.
Primeiro, acabaram com a integração do varadouro, colocando como alternativa a integração temporal, que não funciona para a maioria dos passageiros e acaba fazendo vários usuários pagarem dobrado. Desativaram várias linhas e reduziram a frota de todas as linhas. Isso dificultou a mobilidade das pessoas de determinados bairros e, no geral, fez os passageiros esperarem mais nas paradas, além de superlotar os ônibus, que com a demora ocasiona o não funcionamento da integração temporal. Além da demora e atrasos que inviabilizam a integração temporal, há também outras falhas dessa proposta. Primeiro, que há ônibus que não integram com outros por partilharem parte de um trajeto. Isso é problemático porque muitos usuários pegam o circular e depois aí terminou aqui, não, a segunda parte não veio, mas eu acho que dá bem uma noção do rol de queixas dos usuários, né? Eu pergunto a vocês se tem alguma coisa a acrescentar ou eu posso colocar as perguntas que apareceram aqui no chat. Por mim, tudo bem. Ok, eu vou colocar então as perguntas. Vamos, Romero Antônio, um companheiro nosso do Coletivo Cotonetes, colocou uma série de perguntas. Ele perguntou primeiro, como funciona o Conselho Municipal? Somente avaliza os interesses das empresas? Vocês têm informação sobre o funcionamento desse conselho? Eu não conheço, viu, gente, o Conselho Municipal, não sei quem é e escuto falas muito ruins sobre ele. Eu tenho a impressão que esse conselho é só um conselho tarifário que avalia os custos das empresas para decidir se concede ou não aumento nas passagens. Esse conselho já foi formado por entidades da sociedade civil, mas ultimamente me parece que é só formado por funcionários da prefeitura e representantes das próprias empresas. Eu não tenho certeza, também estou chutando aqui do que ouvi falar, né? Então, outra pergunta de Romero. O que aconteceu após a sessão da Câmara de Vereadores? Não tem havido prosseguimento das atividades? Por quê? Pois é, quem responde? Talvez os próprios vereadores pudessem responder, não é? Uhum. O que é que faltou, se falhou na comunicação, mas é interessante, porque foram alguns canais criados para funcionar nesse tema e não funciona, está parado. O que eu vejo, pelo que foi falado aqui, pelos nossos convidados e pela nossa convidada, é que João Pessoa tem um prefeito de um partido liberal, né? Liberal no sentido de economia, em que a atividade privada deve se sobrepor à atividade pública, sem nenhuma regulamentação, e, no entanto, ele adota uma política protetiva das empresas, tirando os riscos das empresas, quando ele alega, como Gabriel contou, como Juliana contou, como Paulo Marcelo contou também, quando ele alega que determinadas linhas foram desativadas porque eram economicamente inviáveis. Ora, que eu saiba, a prefeitura lança um edital para que as empresas se proponham a explorar a concessão do transporte coletivo de determinadas linhas. A empresa se candidata, ganha. Quando ela se candidata e ganha, ela tem que assumir os riscos também. Quer dizer que esses riscos não existem? Só existe mesmo quer dizer,
pau só quebra nas costas do usuário, do consumidor, do público, né? É uma situação muito, muito difícil, quer dizer, botar o ônibus só circula se der lucro. O Conselho Tarifário, talvez isso justifique até o fato de o Conselho Tarifário não ter representante da sociedade civil, só os representantes da prefeitura e das empresas. Então, eles veem quando é conveniente ou não aumentar o preço, né? E o público que... Quer dizer, é uma política perversa. João quer falar. João, com você. Sim, não, eu vou tentar desenvolver mais esse mesmo argumento seu, né? Agora, o transporte, os problemas de transporte público dentro de uma cidade, eles são responsabilidade do poder político, do prefeito, do administrador, né? Ele é que tem que arrumar um jeito para que o transporte seja bom para todo mundo. Toda a população da cidade, toda ela deve ser servida de transporte público. Se possível, em alguns lugares isso já acontece, alguém já falou, tarifa zero ou gratuito. Está dentro do campo de possibilidades da prefeitura, mas a responsabilidade é da prefeitura. A prefeitura pode, desde montar uma empresa pública, como Paulo Marcelo se referiu, para produzir esse serviço, uma empresa pública, como pode fazer contratos com empresas privadas, fazer contratos que certamente assegurem a lucratividade da empresa, mantendo o transporte acessível para todo mundo da cidade, para todo mundo. Ou seja, esse argumento que Gabriel, né, narrou aqui, né, dizendo que as empresas não vão a certos lugares porque não é possível, tem pouca demanda. Na verdade, isso quer dizer o seguinte: elas não vão em certos lugares e em certas horas porque não dá lucro. Bom, ele é o dono da empresa, é claro que ele só existe se ele tiver lucro. Agora, o prefeito não foi eleito para dar lucro para tal e tal empresa. Ele foi eleito para garantir serviços, né, para a sua população. Pô. Então, cabe à prefeitura garantir que o serviço se estenda por toda a cidade e se coloque em preços compatíveis ou até em preço zero, se ele tiver recurso para isso, né? Então, ou seja, o que eu acho importante é uma escolha política do prefeito, a quem ele serve, né? Se ele serve o conjunto da população fornecendo transporte decente e barato, se possível até gratuito, ou se ele serve as empresas, simplesmente garantindo que as empresas façam o que bem entender para obter o seu lucro. Eu reforço uma coisa que pode parecer estranha. É possível a prefeitura se valer de empresas privadas de transporte público para servir a população. Agora, serve a população no tamanho da necessidade da população. O prefeito é que deve responder à população. O prefeito é que tem que servir a população. As empresas tem que obter o seu lucro para funcionar. Ou seja, a prefeitura tem que subsidiar e exigir que todo mundo seja servido de transporte, né? Eu acho basicamente isso. A responsabilidade é da prefeitura, é uma opção política. No momento, aparentemente, ele está exclusivamente ou principalmente garantindo a lucratividade das empresas. A população está pessimamente servida. E eu digo, nós estamos... A própria chamada dessa nossa conversa tem a ver com os ônibus, mas é evidente que isso é para uma medida de curtíssimo prazo, de emergencial, né, para suprir as demandas, os reclamos da população, né? Mas evidentemente eu não sou do ramo, eu imagino que qualquer abordagem um pouco mais
sólida, né, desse problema da mobilidade urbana, há de fazer aparecer na conversa outras alternativas de transporte coletivo, como o metrô, como veículos sobre roda, veículo leve sobre trilho, enfim, trens, né? Trens, lembrando que João Pessoa tem um serviço de trem urbano funcionando, que pode ser estendido. Então, todas essas alternativas, todos esses outros meios de transporte, certamente eles farão parte de um planejamento mais, não só em cima do urgente, mas um planejamento para facilitar a mobilidade urbana por um tempo mais razoável à frente, né? Então, hoje a gente se restringe a essa coisa mais imediata, né? Que o prefeito está, de fato, faltando com o seu dever, no meu entender, né? Com o seu dever, que é suprir a população nesse aspecto de transporte para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. É isso. Eu tenho aqui uma pergunta colocada aqui por mais uma pergunta de Romero. Vou colocar aqui para vocês. Parece, então, que não há nenhuma forma de controle social dos transportes públicos. Devemos trabalhar nessa direção, inclusive por fora da institucionalidade. É uma provocação aí. Vocês me escutam, gente? Sim, Professor, Paulo. é que eu tenho que sair para pegar outra conversa que eu deixei no meio. E aí peço por me ausentar. Eu queria deixar duas coisas. Eu acho que é um debate que deve continuar. Paulo, seu áudio está cortando. É porque a minha internet começa ruim. Eu estou avisando que sair e volto e mando um áudio depois com mais sugestões. Certo, Paulo. Ele teve que sair. Estava com a internet ruim e parece que ele tinha um compromisso, alguma coisa assim. Não deu para entender, não é? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é como se ele tivesse deixado algum dispositivo ligado. Pessoal, essa provocação de Romero, né? De um controle social e ser trabalhado, inclusive, fora da institucionalidade, para que haja um controle social, uma mobilização para que haja um controle social. O que é que vocês acham disso? Movimento estudantil, junto com trabalhadores, sindicatos representando, DCE também representando, o DCE precisa ser acionado, chamado à responsabilidade. Não é isso, Gabriel e Juliana? Acho que eu posso começar. Com certeza, eu creio que para a gente conseguir mudar a nossa situação atual, temos que ter uma mobilização social. Não só para pedir o mínimo, mas pedir que seja oferecido para a gente algo de qualidade. Por exemplo, quando estava conversando com os estudantes, em outros estados, estudante que consegue o passe legal não paga passagem geral. A passagem é zero. Aí eu me pergunto, por que aqui a gente não tem isso? Eu perdi a conta de quantas vezes eu já veio, eu mesmo nesses dias estava pegando ônibus para vir para a faculdade e tinha um aluno, um estudante que queria ir para a escola e não conseguia ir porque não tinha passagem. Ele estava tendo que pedir para alguém permitir que ele passasse no ônibus, senão ele não ia conseguir assistir a aula. Aí me pergunto, por que a gente permite uma coisa dessa? Não há mobilização. A gente tenta, eu pelo menos sinto isso, que eu mesmo tentei convocar, a gente tentou convocar e não conseguiu uma adesão em massa dos alunos.
eu sinto que meio que está todo mundo disperso, meio afastado. A nossa sociedade, pelo menos do ponto de vista estudantil, pelo menos no centro, não posso dizer do campus principal, porque não tenho tanto contato, a adesão do movimento estudantil está bem morna, o povo está meio desinteressado, talvez seja por causa do cansaço, da exaustão. Acho que cai. Minha internet deu uma desconectada, foi? Não, não, tá? Eu acho que foi só impressão sua. Nós não É que sentimos, para não, mim não tinha travado, percebemos, não. certo? Mas enfim, eu falei que, é, pelo menos no meu ponto de vista, o movimento estudantil está bem morno, e eu sinto que a gente realmente tem que, se não tiver uma pressão da sociedade, as empresas basicamente não vão mudar nunca, vão continuar com dessa forma predatória, que querendo ou não é predatória, tirando todo o nosso conforto, cobrando cada vez mais caro e dando o mínimo para a gente. E não está sendo feito nada, é revoltante. Por exemplo, uma coisa que me deixou muito revoltado foi que, como eu comentei, o nosso reitor deu um intercampus para gente, que para a gente conseguir transitar. Aí os alunos questionaram por que nosso intercampus não pode parar em paradas para pegar alunos ou deixar alunos, que seria, por exemplo, parar na Praça da Paz ou no Shopping Mangabeira, para poder buscar e soltar alunos, para poder ajudar mais, porque nosso intercampus só funciona. A gente consegue pegar esse intercampus e descer no intercampus entre os campos da universidade. Tipo, eu pego aqui em Mangabeira, eu só posso ser do ônibus no Castelo Branco e vice-versa. Aí surgiu esse questionamento: por que nós, alunos, não podemos pegar o ônibus em pontos específicos da cidade? E a resposta é: a faculdade pode ser processada pela própria empresa, porque seria uma concorrência contra essa empresa. Aí veio outro questionamento: então, por que temos ônibus de certas empresas que fazem essas paradas, tipo São Brás, entre outras? Basicamente, eles tiveram essa permissão da empresa, mas quando você vai olhar, esses ônibus são alugados da própria empresa que deu a liberação. Basicamente se você não, é concorrência, eles estão excluindo qualquer forma de concorrência, qualquer forma de conforto, apenas para eles conseguirem lucrar. Se não tiver baseado nessa forma de eles conseguirem arrumar uma forma de conseguir lucrar, eles basicamente vão bloquear, vão tirar, vão bloquear, impedir da maior forma possível. E eu fico me perguntando, como nós estamos permitindo algo desse tipo acontecer? Eu concordo, temos que fazer uma mobilização urgente. A cidade está ficando com um ápice muito caótico. Estamos perdendo eu concordo completamente com o texto da página. Nós, em 2 anos, regredimos algo de 10 anos. Eu estou vendo coisa que eu via acontecer quando eu era pequeno, que andava com transporte coletivo com minha mãe. Então, eu me pergunto, por que não estamos fazendo nada? Nós temos que nos reunir e começar a reivindicar. Se nossa sociedade não fizer isso, não vamos conseguir adquirir nada. Vai apenas permitir que continue acontecendo. Bom, pelo menos é meu ponto de vista. Gabriel, por exemplo, o Centro Acadêmico de Gastronomia, né, que é o que você representa, tem tentado dialogar, já que o DCE parece que não está fazendo o seu papel. O Centro Acadêmico de Gastronomia tem tentado dialogar com outros centros acadêmicos, mesmo fora do campus de Mangabeira, quer dizer, do campus 1 também, tem tentado esse diálogo para ver se há uma mobilização? Nós, pelo menos, esse movimento aqui no nosso campus começou justamente por causa dessa comunicação. O Centro Acadêmico de Ciências da Computação, que é regido por Jay, Maria Eduarda e Luciano, entraram em contato com o nosso centro acadêmico e a gente tentou fazer a mobilização. Nós tentamos nos comunicar, estamos tentando nos comunicar, ao menos com nossos centros acadêmicos, nossos cursos, porque nem a gente tentando comunicar com, por exemplo, nosso campus, o nosso centro tem 3 cursos, que é o Tecnologia Sucroalcooleira, Tecnologia Alimentícia e Gastronomia. Eu fiquei responsável pela comunicação. Eu tentei entrar em contato também com esses CEAs, nossos centros acadêmicos, do nosso centro, e a gente não teve resposta. Eu mandei e-mail, bati na porta, e não teve resposta. A gente não está conseguindo nem se comunicar com o nosso próprio campus. A gente não está nem conseguindo. A gente nem tentou ainda se comunicar com outros campos.
porque a gente quer, pelo menos, nos reunir aqui dentro para ter uma coisa organizada, para ter uma voz do nosso campus para poder trazer outros campos. E nem isso a gente está conseguindo, porque os alunos não têm demonstrado interesse. Os alunos reclamam, criticam, reclamam com os centros acadêmicos, a gente tenta fazer uma mobilização e não tem adesão. Os alunos simplesmente ignoram. Os próprios centros acadêmicos de outros cursos estão ignorando. Então, aí a gente tenta lutar, nós 2 centros tentando lutar com algo grande e basicamente não tem acompanhamento de ninguém. A gente está tendo mais ajuda do próprio do jornal do CI para conseguir alguma mobilização e alguma comunicação, porque a adesão dos alunos, pessoalmente, não tem muito. Isso é frustrante, mas não é motivo para desistir. Eu mesmo não vou soltar o osso e vou continuar lutando para tentar ter o mínimo para nosso centro, porque eu não vou deixar algo desse tipo passar. Juliana, e lá em geografia, como tem sido? O que acontece? A gente vê, como o Gabriel disse, as reclamações, os questionamentos, mas a gente sente que está uma apatia da própria sociedade mesmo. As pessoas, não sei se é por conta desse governo que estamos vivenciando, são tantas coisas absurdas que acontecem e que o povo é deixado de lado, coisas simples, tão certas, já dentro da lei ambiental, de vários segmentos, a gente vê que tudo está sendo tão quebrado, corrompido e alternado do que seria uma lei correta de ação, tudo, que as pessoas estão realmente enfraquecidas, parece que nós estamos anestesiados. Tem a questão da pandemia, eu sinto isso também, que emocionalmente mexeu muito com os estudantes, as pessoas voltaram ainda que frequentam, mas não tem aquela... Está tudo realmente, eu sinto as pessoas muito apáticas. Eu acho assim, a esperança talvez esteja nessa mudança aí, nessa nova eleição, para buscar um novo caminho, ter uma nova esperança e ver que você tem o direito de luta, porque nem o direito à luta nós temos mais, né? Nós não temos os representantes ali, e além de não termos os representantes, está claramente já o viés direcionado. A gente vê a destruição sendo imposta e acatada por todo lado. Ambientalmente, uma pessoa está com problema, mobilidade urbana. Então, cada vez mais a segregação, nossa população está segregada, nós estamos isolados. Não tem mais a permissão, a gente não pode ter acesso às coisas, ter direito, quem tem o capital. E quem tem o apoio para isso e é favorecido é justamente os empresários, construção civil, essas coisas. Então a gente se sente um pouco recuado. Vamos lutar? Quem que vai poder engajar? Quem que vai nos representar? Porque é uma luta. Para você conseguir essa união nesse momento, realmente está difícil. A gente não vê essa... Reclama-se muito. Está todo mundo indignado, mas a ação não vem, as pessoas estão paralisadas. Então, o que eu acho também importante, assim, se a gente tivesse uma frente de comunicação, porque as pessoas, às vezes, não têm noção de que aquilo é contra uma lei orgânica que tem que ser respeitada, a Constituição, é o direito das pessoas a transporte, saúde, isso está na Constituição, isso tem que ser respeitado. Então, assim, a gente deve lutar por isso. As pessoas, mas é assim mesmo, né? Vai deixando. Então, precisa uma mobilização, as pessoas levarem isso para efetivamente acontecer essa participação popular. Porque as pessoas não têm o conhecimento em si, não têm força, coragem, e nem às vezes, quando a gente marca assim, vamos marcar então reunião online, pessoas não têm acesso à internet, não têm recurso, não tem nada. Vamos marcar naquela praça do bairro, vamos tentar levar o conhecimento do que está acontecendo, vamos cada um trazer os problemas, relatar, mas as pessoas não têm forças mais para isso. As pessoas estão numa luta diária tão grande economicamente, de sobrevivência, que parece que esse que é o processo que eles gostam de fazer, deixar a população numa situação que ela nem consegue lutar mais. Ela está por inanição, assim, respirando, já não tem essa força. Mas realmente a gente não pode desistir. Quem tem... quem é da academia, na frente, tem os sindicatos, esse pessoal tem que se unir, tem que se manter forte e tentar agregar e trazer as pessoas. A gente não pode desistir, né? Mas que não está fácil essa adesão e participação,
as pessoas realmente estão muito apáticas, muito sentidas da realidade social que estamos vivendo, porque estamos numa decadência, não está nada fácil, né? Financeiramente para as pessoas, o custo de vida, a qualidade de vida, tudo vem decaindo. A pessoa perde as esperanças. Mas eu acho que é o único movimento. Ou a gente põe na parede esse pessoal e exige, porque a empresa tem condições sim, de ter muito lucro e ainda prestar um bom serviço. Se tivesse ar-condicionado em todos os ônibus, fechadinho, quantas pessoas? Eu mesma eu ficava deslocando. Vou gastar 7 de estacionamento para ir para o Shopping Maraía, pego 601 aqui em casa, desço lá no ar-condicionado. Mas não, eles querem aquilo assim, a exploração de quem precisa, não querem fornecer o melhor para a pessoa. Eles não têm essa visão também comercial e no sentido de ser bom para todos. Vamos explorar o máximo que puder a baixo custo. Então, é tudo sucateado. Esse Instagram, ele recebe muitas denúncias, né? Cadê o João Pessoa? E é vidro estilhaçando, buraco no teto do ônibus, fica chovendo em cima dos passageiros. São coisas absurdas, quer dizer. E aí, como é que foi o compromisso? Tudo bem, ganhou a licitação? Vamos lá. É uma empresa que quer ter lucro? Quer, vai ter lucro. Mas o que a empresa se comprometeu? Frota nova, ar-condicionado, acho que até Wi-Fi no ônibus prometeram. Então, realmente ter pelo menos essa cobrança que seja cumprido. Não quer fornecer, não quer fazer um planejamento e instituir aí uma tarifa zero no final de semana para as pessoas poderem ter o seu lazer, ir atrás de cultura, não quer nenhum outro segmento, quer, mas exige, então, essa empresa vai estar aqui, ela vai ter que cumprir tais e tais passos, vai ter horário para todos, vamos lá, é até 11 horas da noite, meia-noite, aumente os circulares, repensar essas linhas aí que foram extintas, porque não são questão de substituir, não. Andar 2 quilômetros não é substituição para mim, é não ter a linha de acesso. E realmente a Zona Sul está espraiando aí as moradias, as pessoas estão mais distantes do centro e tem que ter o direito a vir ao centro a trabalhar, lazer, própria saúde, escola, tudo isso. Então, é um impasse, a gente não pode desistir, a gente que está assim nas relações, na academia, tem que ter, mas a gente que sente que a massa mesmo não tem forças e tempo mesmo, né? Ela tem que sobreviver. A pessoa que ficou 4 horas no ônibus para trabalhar de segunda a sexta, chega no final de semana, ela não quer saber de mais nada, ela não quer mais enfrentamento, tem medo, muitos têm medo do que vai enfrentar, mas é complicado. Hoje passou uma reportagem, né? Estava o Isaac do Cintur falando que amanhã tem uma reunião final com a CEMOB e que semana que vem, ou em uma semana, eles vão realmente reorganizar, porque eles sabem que não pode esperar 1 hora entre um ônibus e outro. Então, que vão reduzir os horários, que no horário de pico vai ter. Mas eu achei engraçado, ele traz esses dados, mas falar que vai ampliar o número de linhas e de ônibus rodando, não fala. Eu quero saber matematicamente como é que ele vai conseguir no espaço de tempo, se é uma distância que faz em 1h30, como é que ele quer reduzir em 15 minutos, ele não vai pôr mais ônibus? Eu queria entender essa matemática. E é isso que tem que ser cobrado. A gente fala assim dos vereadores, do pessoal da Câmara, o prefeito exigir, mas não, né? Não tem interesse. Infelizmente, quem tem que ser agradado é o empresário nessa administração atual, infelizmente. É isso. Obrigada. João? Na verdade, filosofando a respeito, né? A postura política da prefeitura, no caso, declara, não é nem preferência de ter optado por satisfazer, em primeiro lugar, a lucratividade das empresas, é uma postura que eu diria neoliberal, né?
é um tipo de política neoliberal, porque os representantes do mercado fazem do jeito que bem entendem para conseguir a maior parte do lucro. Só que, em tese, um prefeito, um governador, um presidente, uma autoridade pública, pelo menos em tese, ele deveria cuidar de satisfazer as necessidades da população como um todo, né? E eu diria até que tem forças, as forças mais progressistas defendem uma parcela da população, dá prioridade para os interesses de uma parcela da população, trabalhadores, pobres, tudo, né? Então, e eu acho que isso é o certo mesmo. Um governo deve cuidar do conjunto da população, principalmente trabalhadores e a parcela mais pobre. Então, não é o caso. Esse prefeito prefere deixar contente os empresários do transporte público. Está errado ele. O que não há, o que tem faltado talvez seja assim, que a insatisfação popular encontre seus canais de expressão, seja no sindicato, seja através dos políticos, dos vereadores, que pressionam o prefeito, né, dizendo que esse é o prefeito dos empresários de ônibus, não da população que está precisando de transporte lá na periferia. Até que todo mundo perceba que isso é uma característica que é para ser condenada e que escolham melhores vereadores e melhores prefeitos para cuidar da cidade. Mas é um tipo de política, no caso da prefeitura, centrada no cuidado da mobilidade urbana, tipicamente, no meu entender, neoliberal, que é o seguinte: como os empresários estão soltos e funcionando só para ter o seu lucro, eles vão atender enquanto der lucro. Se a população estiver alojada num lugar muito distante, num acesso muito esburacado, ele não vai. Ele não vai. Então, esse é o mundo neoliberal, né? O empresariado prospera atendendo uma parcela que é economicamente viável da população. Os demais se danem. Do mesmo jeito que não tem transporte na periferia, também a água não vai chegar se a empresa de água for privatizada. Do mesmo jeito, a energia elétrica não vai chegar se a Energisa correr sozinha e não for pressionada. O correio particular, se for privatizado, não vai entregar a carta no interior ou em lugar muito distante. Então, esse é o mundo neoliberal, onde o empresariado corre solto, com o beneplácito de governadores, né, ou de autoridades políticas neoliberais. O empresariado corre solto, faz fortuna, enriquece, atendendo a parcela do povo que é economicamente interessante explorar. Os demais são os demais, é a parcela restante da população que vai ficar dependendo da caridade alheia, das igrejas, né? Entre outras. É esse. Agora, pelo menos, a insatisfação, voltando para o transporte em João Pessoa, a insatisfação parece que é evidente. Agora, ela não está ainda devidamente concentrada, né, adensada e canalizada para se manifestar em público, né, pressionando as autoridades públicas, né, as autoridades políticas, no caso, vereadores e o próprio prefeito. Né? Porque se ele funciona assim, que ele receba na testa dele o carimbo de o prefeito do empresariado dos ônibus. Mas que ele pague por isso, pague politicamente, né? E que alguém se coloque dizendo que não é assim que é certo, e se coloque como candidato para implantar uma política distinta, que premie o atendimento da necessidade do povo, né? Atendimento universal, no caso do transporte. Universal, né? A todo mundo. A maneira de financiar isso se discute no segundo plano, mas a afirmação de que o prefeito deve estar a serviço do povo todo, toda a sua população, eu acho que é uma primeira afirmação
né? E uma primeira é uma bandeira, né? Que deve ser reforçada. É isso. Pessoal, vamos chegando ao final da nossa roda de conversa de hoje, tá certo? Então, coloco aqui para Gabriel e Juliana fazerem suas considerações finais e se despedirem. Eu tenho que agradecer ao Grupo Fortunato por permitir esse momento de fala. Eu tenho esperança que a gente consiga melhorar o nosso transporte público, é algo necessário, até pela qualidade de vida da nossa população. E é isso, continuar exigindo, continuar tentando reunir, lutar pelos nossos direitos. Novamente agradeço ao grupo por essa oportunidade de fala, para demonstrar um pouquinho de como está o descaso com o nosso campus, que é um campus federal, e esperar que isso vire uma nova oportunidade de conseguir expandir mais nossos falas, né? Expandir mais esse debate para outros retores da população, para ver se a gente consegue acender aquela chama para exigir o mínimo para a gente, não é? Juliana? Eu agradeço o convite, foi excelente essa roda de conversa. É interessante a gente ver todos os lados, sentir as pessoas que têm essa vivência, né, que sofrem com o transporte público, toda essa dificuldade, mas entender que a gente precisa ter esse cuidado e essa luta diária, não desistir dos nossos direitos. Está em Constituição, a gente precisa lutar pelo respeito, a concretização, a implantação da lei, se preocupar com a mobilidade da nossa cidade. É todo um encadeamento de ações necessárias que a gente precisa para ter a João Pessoa que a gente quer. Né? A gente quer uma cidade que seja agradável, com direito a ir e vir, ter acesso à cultura, ao lazer, você poder utilizar um transporte na sua locomoção com segurança e respeito, né? Porque falta respeito ao usuário, né? A gente sente a tristeza nos olhos, nas reportagens, nas conversas que a gente tem, a pessoa passar 4 horas do seu dia, um trabalho cansativo, e não ter esse direito que deveria ser garantido, né? Então, tentar esse processo da gente manter as pessoas na luta, com entendimento da sua parcela de responsabilidade também na exigência, né? Na escolha de pessoas que vão realmente representá-las e lutar pelas coisas para a nossa melhor vida nessa cidade de João Pessoa, né? Temos que lutar contra esses desmandos, são ações que deixam a população mais vulnerável ainda, em pior situação, né? Como foi dito aqui, infelizmente, a nossa população está desassistida, né? E sem interesse nessa solução. Mas agradeço a oportunidade, foi ótimo conversar com vocês e espero ter outras. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. João? Agradecer, né, a visita e o que nos forneceram de informação, de avaliação, de depoimento, né, da Juliana, do Gabriel, do Paulo Marcelo. É isso. Nós continuamos nosso serviço aqui dos Cotonetes, né? Trazer temas e ouvir gente, aprender, refletir junto, fazer perguntas. Foi ótimo. Muito obrigado, Gabriel, Juliana, Paulo Marcelo, Carmélio, sempre na condição segura da coisa. Parabéns. Obrigado e até a próxima. Eu também agradeço. Gabriel, Juliana, Paulo Marcelo já não está mais aqui conosco, né? Fez um horário corrido, entrou correndo, saiu mais rápido ainda, mas de qualquer forma deu uma contribuição, né? Seria bom a gente ter ouvido mais a parte dos trabalhadores, mas infelizmente os compromissos dele não permitiram isso. Então, muito obrigado a todos e todas que ficaram aqui conosco nessa tarde, e na próxima quinta-feira teremos outro tema importante, relevante para discutir aqui.
Tchau.